Mais uma informação relevante. Diz respeito a banco de horas negativo. Se ele pode ou não ser descontado pela empresa. Bom, como leigo, eu gostaria de saber primeiro o que significa exatamente banco de hora negativo. Nós pedimos aqui a gentileza da doutora Caroline Walda Beber, advogada especialista em Direito do Trabalho, pós-graduada em Direito e Processo de Trabalho, para conversar conosco. Doutora Caroline, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer. Muito obrigado. Doutora Caroline, o que é exatamente banco de hora negativo? Bom, eu acho que para entender o que é banco de horas negativo, a gente precisa entender o que é o banco de horas, né? Então, ele nada mais é do que uma taxação de jornada. O empregado trabalha algumas horas a mais alguns dias e ele vai poder compensar essas horas a mais que ele trabalhou alguns dias com horas a menos. Então, ponte de feriado ou por algum motivo que ele tenha que faltar, então ele compensa esses dias que ele trabalhou a mais, né? Então ele vai formando, por exemplo, o empregado fez algumas horas extras durante o mês, aquelas horas extras, ao invés dele receber em pagamento, vão entrando nesse saldo de banco de horas e vão acumulando. A partir do momento em que ele precisar usar essas horas para faltar, enfim, para usar uma folga, ele entra nessas horas. E chega um momento em que essas horas, esse banco de horas pode ser negativo, que é a sua pergunta, é exatamente a situação. Isso normalmente acontece quando o empregador vai fazer o ajuste de contas do banco de horas ou numa rescisão do contrato de trabalho do empregado. Então, fica-se que por aquele saldo, aquela quantidade de horas que o empregado fez foi inferior ao que ele recebeu, o banco de horas dele está negativo. Ele precisaria ter trabalhado mais para compensar as horas que ele folgou. É por isso que se chama banco de horas negativo nesse caso. Agora, doutora Carolina, num caso como esse, explicado muito claramente, te pergunto o seguinte, e ele pode ser descontado pela empresa? Pois na verdade, o que acontece é que o entendimento era que não poderia ser descontado numa situação de rescisão de contrato de trabalho, porque o risco da atividade econômica é da empresa, né? Então, no caso da empresa mandar o empregado embora, por exemplo, o empregado pedir demissão, se eventualmente ele com banco de horas negativo, ou seja, devendo horas de trabalho para a empresa não poderia fazer esse desconto. Na situação, essa semana teve uma decisão recente do TST validando uma norma coletiva, então foi uma convenção coletiva, né, que é um ajuste entre os sindicatos, onde essa possibilidade existia e ela foi validada pelo TST. E essa é a grande mudança que teve agora recentemente. Então, a possibilidade de uma norma coletiva autorizar o de horas negativo. Doutora Caroline, o banco de horas, ou saldo positivo, ou saldo negativo, ele pode ser compensado no mês seguinte ou ele tem que ser acertado mês a mês? Então, ele pode ser compensado até, a depender do tipo de ajuste, ele pode ser compensado até 1 ano. Então, se o ajuste for um ajuste informal entre a empresa e o empregado, ele tem que ser compensado em 1 mês. Se ele for um ajuste formal, por escrito, ele pode ser compensado em até 6 meses do contrato. Agora, se for um contrato que com a participação, inclusive, do sindicato, esse acordo de compensação, esse banco de horas, ele pode ser compensado em 1 ano. Então, o empregador tem 1 ano para fazer as horas e poder fazer esses ajustes. Então, faz as horas, vai compensando, faz as horas, vai compensando. É efetivamente um extrato. Então, entra a quantidade de horas a mais, se compensa com as horas a mais trabalhadas e assim vai fazendo ajuste. E aí, de acordo com a necessidade da empresa, se esse ajuste vai ser feito por mês, ou a cada 6 meses, ou anualmente. Doutora Caroline, no caso, por exemplo, do empregado ter saldo positivo e for demitido, como é que é calculado o valor dessas horas que ele tem de saldo lá? Ele vai receber essas horas como horas extras. Então, ele vai receber com pelo menos a mais, né, do valor das horas. Então, efetivamente, como se ele tivesse recebido horas extras de trabalho. As horas que estão lá no banco, a partir do momento que ele for demitido, nessa situação, ele vai receber as extras.
então, que banco de hora hoje é uma prática bastante comum nas empresas, de maneira geral? É uma prática bastante comum, na verdade, sempre foi muito utilizada, mas depois da reforma trabalhista, ela foi mais facilitada, porque esse ajuste entre empregado e empregador, ele pode ser feito, inclusive, como eu falei, de uma maneira individual ali, entre empregador e empregado, ela pode ser, inclusive, inscrita, se a compensação for em um mês até, né? Então, esse banco de horas passou a ser muito mais utilizado depois da reforma trabalhista. Então, é uma maneira muito mais fácil, muito mais econômica para as empresas, né? Porque não precisam pagar excessos. E para o empregado também é muito bom, porque ele sabe que ele fez aquelas horas a mais e ele tem ali um saldo de horas positivas que ele vai poder usar